Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta com a DM Entrevista. Recebo aqui nos estúdios da MTV o deputado Major Araújo. Prazer receber aqui, tudo bom, Major? Tudo bem, o prazer é nosso. Sempre contribuir aqui com o DMTV, especialmente falando sobre segurança pública. Bom, e é justamente sobre segurança pública que nós vamos falar. Na semana passada, o deputado escreveu um artigo que foi publicado no Jornal Diário da Manhã com o título Desfecho Inócuo da CPI da Violência. E justamente sobre esse assunto que nós vamos falar, ele que acabou se retirando da CPI, e a gente vai falar sobre isso e, claro, despertar um pouco mais sobre essa discussão, a que pé que está a CPI da violência, enfim, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bom, primeiro, por que o senhor resolveu sair da CPI da violência? São vários fatores, mas o fator principal foi a rejeição de alguns requerimentos que nós fizemos no sentido de convocar a CPI algumas pessoas que estavam relacionadas em um documento que nós apresentamos na CPI, protocolamos, e que narravam fatos relacionados à Operação Sexto Mandamento, quer dizer, dando a entender que a Operação Sexto Mandamento teria sido uma articulação do grupo de Cachoeira, juntamente com Demóstenes Torres, e o documento relatava justamente isso. Foi contatos que foram feitos com jornalistas do Correio Brasiliense, da Veja, da revista Veja, com delegados aqui de Goiás, no sentido de elaborar dossiê contra, especialmente o coronel Ricardo Rocha, que é o cerne da Operação Sexto Mandamento. Toda a operação girou em torno dele, e são documentos comprometedores, graves, fatos graves, que afetou em cheio a segurança pública, tendo em vista que houve um recuo dos policiais militares, até hoje não superado pelo Estado, com a prisão em presídio de segurança máxima, inclusive do nosso chefe do Estado-Maior à época, o coronel Macário. E isso tudo quer dizer um fato muito grave e que a CPI não entendeu que deveria apurar e atribuir responsabilidade. Isso nos fez entender que se esse fato não mereceu da CPI atenção, nenhum outro fato grave mereceria também. Inclusive no começo do seu artigo, o senhor cita aqui que realmente entre esses requerimentos tinha a convocação do ex-senador Demóstenes Torres e também do Carlinhos Cachoeira, né? E esses requerimentos eles foram rejeitados. Foram rejeitados e assim, na realidade, uma grande incoerência da CPI, especialmente quando eu me refiro à CPI, à base do governo, porque os dois deputados de oposição, eu, que era titular, e o deputado Luiz Carlos do Carmo, votamos a favor de todos os requerimentos. Quem votou contra foi a base do governo, uma blindagem a esse grupo que vem ocorrendo no Estado já há muito tempo. E quando eu me refiro a essa base rejeitou os requerimentos sem explicação nenhuma. Não teve uma explicação plausível, e a incoerência consiste no fato de que eles resolveram rejeitar Carlos Cachoeira e Demóstenes Torres e os dois delegados citados, mas resolveram aceitar o requerimento do comparecimento dos dois jornalistas, o Policarpo da Veja e Renato Alves do Correio Brasiliense, que teriam aceitado encomenda para postar uma série de reportagens contra o Ricardo Rocha. Bom, é bom lembrar também que nós inclusive, deixamos o espaço aberto aqui para outros integrantes da CPI, principalmente aí o doutor Hélio, que é o presidente da comissão, também tem o relator, que é o Júlio Derretipo, enfim, a gente está aberto para ouvir todas essas pessoas para saber, claro, e passar para a sociedade a que pé que está essa CPI da violência, tendo em vista que é um assunto de extrema importância e de extrema urgência, e lembramos que a violência no Estado está com um índice muito elevado e, claro, a gente espera um resultado prático de tudo isso para que se resolva. Bom, então, dentro dessa configuração, o senhor achou por bem sair da CPI? Com certeza. Eu entendi que uma CPI que não se propõe investigar os fatos graves como este e outros relacionados que já havia
uma predisposição a rejeitar também, não quer chegar a lugar nenhum. A tônica lá na CPI, principalmente por parte do relator e do presidente da CPI, é no sentido de propor ao governo uma saída para a segurança pública. A CPI não se propõe a isso. Nós não queremos tirar dali uma sugestão de política para o governo. E nunca vi CPI para buscar uma propositura para o governo. Não, a CPI ela tem que investigar e atribuir responsabilidades. É isso que nós queríamos com a CPI e que eu entendi que ela não vai chegar a esse objetivo. Então você acredita que essa CPI ela não vai chegar a um resultado satisfatório? Um tremendo circo. Estão assando mais uma pizza para entregar para a sociedade, embora tenham elementos suficientes para atribuir responsabilidades. Omissão por parte dos gestores de comando da Polícia Militar, do comando da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, que foi ali, foi ouvida com dados, nós levamos dados, perguntamos a respeito. Quer dizer, há uma omissão ali de parte a parte, especialmente do governo que não investe em segurança pública, isso está bastante patente. A CPI ali, em todos os depoimentos ouvidos pela cúpula da segurança, todos eles deixaram bem claro que os investimentos, não é nem investimento, é os recursos destinados para a segurança pública, por exemplo, de 2010 para cá se mantiveram no mesmo patamar. Do governo passado para esse, nós não tivemos aumento de recursos, embora tenhamos aumento de arrecadação. Então, quer dizer, é um governo que optou por não investir na segurança pública. Isso precisa, sim, no mínimo, de uma reprimenda ao governo que a CPI poderia fazer. Poderia não dar um indiciamento, mas há outras formas de responsabilização. Bom, o senhor falou isso sobre elementos que comprovam a culpa, enfim, de alguns integrantes de esferas da segurança pública. O senhor, como representante da Polícia Militar, disse até aí que até alguns representantes da Polícia Militar. Então o senhor não, de forma alguma, ou seja, não tem a ver com corporativismo e corta na própria carne. Se há policiais militares que comprovadamente estão envolvidos em grupos de extermínio, seja lá o que for comprovado, o senhor concorda que tem que ser apurado e tem que ser penalizado? Sim, não, nunca me opus às apurações e à responsabilização. Eu me opus sempre à quebra de prerrogativas e por exemplo, o caso de Goianira, é um caso emblemático agora, o mais recente. Sim. Até hoje não ficou nada comprovado, a juíza, contrariando o pedido do Ministério Público e dos delegados, por total falta de provas, libertou todos os policiais, exceto 2 deles onde ficaram mais evidentes alguma participação em fato isolado. Aquela operação, na realidade, foi uma operação criada pela Polícia Civil e, assim, para mim, de muito mau gosto, para comemorar o aniversário, os tantos anos de Polícia Civil, deflagrou-se essa operação. E é claro, é evidente que quando envolve policiais militares chama a atenção. O Brasil inteiro voltou os seus olhos para cá novamente, pela exposição que foi feita na imprensa. Não se chegou a conclusão nenhuma. Até hoje nós não temos laudos, nós não temos, por exemplo, não foi colhido nenhum projétil lá, pelo jeito, no paredão lá, que seria o paredão onde as vítimas eram executadas. Nós não sabemos a causa-morte do corpo que foi encontrado, onde chamaram, um corpo foi encontrado. Olha, encontrar corpo em Goiânia é a coisa mais fácil do mundo. Um corpo é jogado aí numa cisterna, porque o homicídio aqui em Goiânia bate recordes do Brasil inteiro. Tem chamado a atenção aqui a violência, principalmente na questão do homicídio. E esse corpo foi encontrado e ali já se desenhou toda uma história. Alguns sensacionalistas já contaram que ali era um tribunal onde a pessoa era julgada e executada, e a perícia até hoje não deu respostas a respeito desse fato. Ou tem a resposta e não quer divulgar porque passaria uma tremenda... traria um grande constrangimento para a Polícia Civil, que tirou essas conclusões apressadas. Então, os policiais voltaram ao trabalho, estão trabalhando. Nós somos contra a quebra de prerrogativas. Eu acho que
assim como o bandido tem as suas, os seus direitos, o policial mais ainda tem que ter os seus preservados. Agora, nós cortamos na própria carne, sim. Eu sou a favor que todos os crimes praticados por policiais sejam punidos. Agora, o que eu me referi, na realidade, foi ao fato da omissão da cúpula, falta de planejamento. Nós perguntamos, por exemplo, ao comando da Polícia Militar se ele tem levado ao governador, se ele tem algum expediente escrito ao governador com dados técnicos que sustentam a tese de que nós precisamos de maior efetivo. Se ele tem levado isso ao governador, ele disse que sim, mas não nos enviou para a CPI. Não enviou, ou porque está criando agora um planejamento para justificar, ou ele mesmo falou que tem 10 anos que não tem planejamento, e ele mesmo falou que tem um plano e não apresentou esse plano. Foi solicitado através de requerimento, é acatado pela CPI que não foi apresentado. Da mesma forma a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica. A Técnico-Científica, para falar a verdade, foi a mais convincente no sentido de um planejamento que ela deve realmente ter um plano de expansão, embora nós tenhamos dados de interferência política levando para determinada cidade um departamentozinho, dois peritos, um perito e um departamento mínimo da Polícia Científica atendendo solicitação de deputado. Eu acho isso um crime. Eu acho que a segurança pública, ela, mais do que os outros setores, ela tem que cumprir um planejamento técnico. Eu nunca pedi que fosse instalada companhia independente, batalhão. Quando pedi, eu fiz um embasamento técnico para justificar, por exemplo, em Ipameri. Eu acho que é um erro Ipameri não ter uma companhia independente. Mas por quê? Porque ela tem uma rota que vem de outras regiões do estado e dos outros estados, que corta aquele município, que vai para Catanã e que vai para Minas Gerais. Nós temos ali indústrias, nós temos uma série de problemas. É uma cidade já de médio porte, tem crescido acima da média da maioria dos municípios. Tem municípios muito menores que não têm companhia independente. Nós já defendemos isso, mas de forma técnica. Enquanto isso, outros municípios que nos pediram esse mesmo trabalho, eu não fiz porque eu entendo que tecnicamente não é concebível uma companhia independente. Mas a técnico-científica foi os depoimentos mais convincentes, até porque ela não omitiu nenhum dos problemas que o Instituto passa. E quais são os prazos que a CPI tem para entrega de trabalho? A CPI, o primeiro prazo já venceu 60 dias, já foi prorrogado a primeira vez. Descontado o recesso parlamentar, a prorrogação vence agora, me parece que no início de outubro. E depois, se necessário for, ela pode ser prorrogada por quantas vezes forem necessárias. Certo. Bom, mais uma vez, deixamos aqui aberto o espaço para os outros integrantes da CPI, principalmente para o presidente e também para o relator. Gostaríamos de ouvir, para saber, até para dar um parecer para a sociedade, a que pega está essa CPI, que é realmente de extrema importância para o bem-estar da nossa população. Bom, eu queria demais agradecer a sua participação aqui, deputado, e deixar o espaço aberto para sempre que puder vir contribuir aqui com a segurança pública do Estado. O senhor que tem aí um trabalho de 25 anos, aproximadamente 25 anos em detrimento da segurança pública do Estado de Goiás, conhece segurança pública e tem, claro, know-how para falar do assunto. Queria demais agradecer a sua participação. Mas antes de terminar, queria até perguntar uma nota que saiu no jornal recentemente sobre a sua situação política. Nós estamos aí encaminhando para mais uma eleição. O senhor provavelmente deve ser candidato à reeleição e parece que o senhor está aí com questão de partido. Vai trocar de partido? Como é que é? Está entrando aí outros nomes, inclusive como representantes da categoria, como o ex-comandante-geral da Polícia, o coronel Raimundo Nonato, e também do outro lado do PHS ainda tem o capitão Wayne, ou seja, outros nomes fortes aí que claro, tem como bandeira
a Polícia Militar. E como é que o senhor fica dentro dessa configuração? Na realidade, eu tive o privilégio de ser lançado pela minha categoria. Se for para reeleição e vou, justamente porque continuo sendo lançado para reeleição. E diante disso, eu não posso escolher nenhum concorrente. Pelo contrário, acho que todo mundo tem direito de concorrer. Claro. E a escolha cabe aos militares, as maiores consequências serão para eles. O que eu posso fazer é colocar à disposição dele, publicar o meu trabalho, eles já conhecem o meu trabalho e farão o julgamento no ano que vem, nas eleições. Eu não gosto nem de comentar as outras candidaturas, eu comento o meu trabalho tem sido julgado como satisfatório pela maioria deles e por isso mesmo eu vou buscar a reeleição. E qual partido? O partido depois que eu publiquei a minha simpatia pela Rede de Sustentabilidade de Marina Silva, e vou abraçar o projeto de Marina Silva, seja em que partido estiver, eu tive a minha situação praticamente inviabilizada no PRB. Nós tivemos algumas divergências, o PRB está numa base que eu já não estou mais, que é a base do governo, né? E isso tem inviabilizado a minha permanência no PRB. O partido já me notificou que eu seria expulso, isso já foi feito pelo partido. O que nós estamos esperando a oficialização disso através da publicação no TRE. Assim que for publicado, eu vou escolher definitivamente o meu destino político, que vai ser com certeza um partido de oposição, e se a rede ela for oficializada até lá, registrado, se sair o registro nacional, aí a nossa opção será pela rede. Deputado, obrigado pela sua participação. Que agradeço e me coloco à disposição do DMTV, parabenizando pelo jornalismo sério que o DMTV faz. Obrigado, e a gente fica por aqui mais uma vez. Eu deixo aberto aqui o convite para os outros integrantes da CPI para vir aqui e dar uma posição para os nossos internautas, para os nossos as pessoas que acompanham a nossa programação, justamente para saber que pé que está essa CPI, que é de extrema importância. A gente espera um resultado positivo disso. Afinal, a violência tem que acabar. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa.